contribuição sobre o SAT é o do seguro de acidente de trabalho. Ela é uma contribuição que ela teve muita discussão, principalmente porque a base de cálculo dela e a forma de cálculo dela foi prevista em decreto. Mas vamos ver primeiro a base legal dessa contribuição ao SAT. O artigo 22(2) da 8212, ela fala do financiamento das aposentadorias especiais e daqueles concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. O que isso quer dizer, gente? Se vai conceder aposentadoria especial ou em razão da possibilidade de ter o fundamento do SAT quanto mais possível ter um acidente no trabalho, mais você contribui com o SAT. Por quê? A possibilidade de você receber uma aposentadoria especial ou de ter algum tipo de doença em relação ao trabalho é maior em algumas empresas do que em outros. Então, o raciocínio para pagamento do SAT, ele é incidente sobre a remuneração paga ou creditada e a alíquota depende do risco do acidente de trabalho. Então, quanto maior a possibilidade de você sofrer um acidente de trabalho, mais SAT você vai ter que pagar, mais contribuição destinada ao SAT. Ah, mas não é uma contribuição previdenciária? Gente, ela não deixa de ser uma contribuição previdenciária. Mas ela é uma contribuição previdenciária, como pode-se dizer, especial, porque ela é com uma finalidade específica dentro da própria Seguridade Social, dentro da própria Previdência Social, ela já tem uma destinação específica. Então, quando você está recolhendo uma contribuição para o SAT, você não está recolhendo simplesmente para financiar uma aposentadoria em geral, você está financiando a aposentadoria especial ou o auxílio-doença para quando você tem incapacidade laborativa. Então, essa identificação de qual é o risco de ter um risco de acidente de trabalho, a gente tem alguns exemplos básicos. Então, a gente tem o leve, que é uma alíquota de 1%, por exemplo, se você trabalha num escritório. A possibilidade de você sofrer um acidente de trabalho é muito menor do que num risco grave, que é as indústrias. Se eu trabalho numa indústria, a possibilidade de eu sofrer um acidente de trabalho é muito maior. Então, ela classifica-se como grave 3%. E o médio, que é de 2%. Mas esse limítrofe entre leve e médio e entre médio e grave? O que acontece? Para a definição do SAT, o decreto 3.048 de 99, ele traz em um dos anexos qual é a depender do KNAI da empresa, que é a classificação de atividade econômica de cada empresa, que vocês podem ver no CNPJ da empresa, identifica lá qual que é o KNAI dela, a depender do KNAI dela, ela vai ser identificada como risco leve, médio ou grave. Então, a gente teve uma discussão muito grande, por quê? Se você foi por meio de decreto identificar se a empresa é leve, médio ou grave, não foi observado o princípio da legalidade, discutiu-se as empresas. Então, infelizmente, o STJ entendeu que essa determinação do grau de risco por decreto estava ok, o STJ tem posicionamento reiterado em relação a isso, mas não tem em recurso repetitivo. Mas, se vocês pesquisarem isso no Superior Tribunal de Justiça, vocês conseguem ver que o grau ele pode ser identificado por decreto. Porque a contribuição ela foi instituída por lei e a gradação dela foi feita por decreto e o STJ aceitou. A súmula 351 do STJ definiu que a alíquota de contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco de desenvolvimento em cada empresa, individualizado pelo CNPJ, e vocês podem ver na tela do CNPJ das empresas, tem o KNAI, o CNAE, que é utilizado para definir qual que é o grau de risco, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. A outra discussão que a gente tem ainda muito grande em relação à SAT é, se eu tenho mais de uma atividade, como que eu vou fazer? Se eu tenho uma atividade de indústria e uma atividade de escritório, eu tenho que separar o valor do faturamento de cada uma, eu tenho que identificar qual que é a remuneração para cada um dos trabalhadores que prestam serviço na indústria, que prestam serviço no escritório para identificar quanto que eu vou ter que pagar de contribuição. Então, é uma contribuição que é
pequeno dentro do valor que é pago, porque vocês podem ver que o valor da alíquota é baixo, 1, 2, 3%, não é uma alíquota tão significativa como é o das contribuições previdenciárias, que é de 20%, mas ela tem muita discussão. Recentemente, teve uma alteração identificando quando que seria considerado uma atividade, recentemente, desculpa, tá, gente, deve ter sido em 2009, mas com uma alteração de como seria identificada a atividade preponderante, o regulamento da Previdência Social ali foi alterado, que é esse 3.048, para identificar. Então, a gente ainda tem discussões fortes em relação à SAT. Vocês podem ver que, ainda que ela não seja materialmente significativa, dependendo do número de empregados que a empresa tem, pode ser significativo. Então, ainda não dá para pacificar com vocês como que se está correto ou não, mas o STJ definiu que pode ser por decreto. Mas se a minha empresa for enquadrada equivocadamente, eu tenho que entrar judicialmente falando, olha, eu não sou uma empresa com um grave risco, uma grande possibilidade de sofrer acidente de trabalho. Então, eu entendo que eu tenho que pagar menos SAT. A alíquota minha não é a de 3%, é a de 1%, ou não é a de 2%. Então, esses limítrofes, a gente tem muita discussão. Vocês têm que ter isso em mente quando vocês estiverem analisando alguma empresa, quando vocês estiverem olhando a folha de salário de alguma empresa, vocês têm que olhar, olha, esse enquadramento do SAT não está correto. Isso tem sido feito por muitos advogados, tá, gente? Propondo alteração no enquadramento no CNAE, propondo alteração para enquadramento diferenciado, mas tudo isso tem que ter uma base normativa, uma base fática, vocês têm que olhar se efetivamente... Então, é muito um trabalho mais fático. Você tem que olhar cada caso específico para você conseguir trazer uma discussão de SAT concreta e respaldada para falar que tem que pagar menos SAT do que a empresa está efetivamente pagando. O último tema que a gente vai falar agora, nessa unidade 3, é a da contribuição social do adicional do FGTS. Na Lei Complementar 110 de 2001, foi instituída uma nova contribuição, que ela foi uma contribuição adicional mesmo ao FGTS. Então, o artigo 1º, eu acho que é importante a gente ler para vocês entenderem o porquê ainda a discussão persiste. Ela fala que fica instituída uma contribuição social, então aqui a gente saiu da contribuição previdenciária, a gente está na contribuição social do artigo 149, que é devida pelos empregadores em razão da despedida de empregado sem justa causa, a alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos referentes ao FGTS. Então, o que a Lei Complementar 110 instituiu? Uma nova contribuição social, com base no artigo 149, que fala que a alíquota de 10% sobre o montante do depósito do FGTS quando ele é desembolsado sem justa causa. Vocês sabem que quando o empregado é demitido sem justa causa, ele recebe o valor que está depositado. É uma das hipóteses de saque do valor do FGTS. Aí, além do valor desembolsado, quando ele vai sacar, a empresa teria que pagar, ainda tem que pagar uma contribuição de 10% sobre esse montante que está depositado. Então, vamos considerar um empregado que está há 1 ano na empresa, isso daí não é um montante significativo. Agora, se você está pensando numa empresa, num empregado que tem 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, um empregado que está desde o início da empresa contribuindo para o FGTS, você tem um desembolso significativo se você considerar essa alíquota de 10%. Então, a discussão em torno dessa contribuição, ela passou a ser muito importante. Então, qual é a finalidade dessa contribuição? Foi cobrir a recomposição das contas vinculadas ao FGTS por causa dos expurgos inflacionários do Plano Verão e Collor.
Isso daí, gente, não é nem da minha época, confesso para vocês, mas a gente sabe, porque até foi recentemente pacificado, como deveria ser os expurgos inflacionários do Plano Verão e do Plano Collor, lá em 91, 90, 89, 87, antes do Plano Real, que foi em 94. Então, a gente tinha muitas discussões dos planos que ocorreram antes do plano Real, que foi em 94, porque algumas formas de previsão de correção, eles não consideraram alguns expurgos inflacionários. Então, a gente teve uma grande discussão que entendeu-se que deveria recompor a mais do que efetivamente foi recomposto lá atrás. Então, por causa dessa necessidade de recompor mais do que tinha, teria um rombo orçado na época de 42 bilhões só por causa dessa questão de inflação. Então, a destinação específica, ela foi muito divulgada à época e ela consta no próprio artigo 3º da Lei Complementar, que identifica que as contribuições sociais serão recolhidas pela Caixa Econômica Federal e a receita vai ser incorporada ao FGTS. Então, o objetivo era essa recomposição de conta e essa recomposição foi atingida em 2007. Então, a partir de 2007, as contas elas passaram a ficar equilibradas e por causa desse equilíbrio, os valores passaram a ser remetidos para o Tesouro Nacional. O que isso quer dizer, gente? A finalidade dessa contribuição, ela já acabou. Não existe mais essa necessidade dessa contribuição que foi instituída lá em 2001. Então, com o RE 878-313, com repercussão geral reconhecida em 2015, vai ser analisado se, a partir do momento que não tem mais a finalidade constitucional específica, se essa contribuição ela pode continuar sendo cobrada, porque até hoje ela o é. Então, vocês podem parar para pensar, tem quase 10 anos que ela tem sido cobrada sem a finalidade específica para a qual ela foi criada. Então, o que o STF vai analisar é se a finalidade para a qual ela foi instituída consta claro na lei, que é uma discussão que também é problemática, e se o fato da finalidade já ter sido exaurida pode afastar a cobrança da contribuição e até mesmo a repetição de indébito. Aqui eu coloquei um pedacinho da ementa desse julgado que reconheceu a repercussão geral, só para vocês identificarem qual é a matéria. Deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança, ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso. A gente pensando aqui na nossa teoria geral que a gente discutiu, a partir do momento que ele tem um fim diverso, ele deixou de ser uma contribuição. Se ele não tem um fim específico, ela não é mais uma contribuição. Então, o que vai ter que analisar? Se essa nova espécie tributária, que seria então um imposto, poderia ser cobrado. O que eu entendo que não, porque não pode haver essa cobrança de um imposto sem a efetiva previsão constitucional para tanto. Enfim, a discussão ela não vai ser tão simples. A discussão ela vai partir desses dois viés. A finalidade foi efetivamente exaurida? Se ela foi efetivamente exaurida, 2, essa contribuição ela ainda é uma contribuição? E 3, se ela não é uma contribuição, o que ela é? Qual tributo ela é e se ela pode continuar sendo cobrada considerando a premissa constitucional que a gente tem, todo o regime jurídico de todos os tributos. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês na unidade 3, a questão da CID, a questão das contribuições previdenciárias. Aqui, lembrando, a gente está dando uma pincelada para que vocês tenham noção de todas as discussões e possam pesquisar vocês, olhar discussões que possam ser de interesse de vocês. Isso tudo aqui a gente está tendo uma pincelada geral para que vocês saibam as discussões de uma forma ampla e possam pesquisar vocês mesmos. Na próxima aula, na unidade 4, a nossa última aula, a gente vai poder analisar um pouco sobre o regime jurídico do PIS e da COFINS e da CSL, que são as contribuições não referíveis e mais problemáticas. Até a próxima.